Olá, gente, tudo bem? Muito boa noite. Eu tô aqui, eu vou gravar mais um vídeo hoje e eu queria compartilhar uma coisa com vocês bem interessante. Vocês estão então assistindo aqui o canal Laivos de Luz, né? Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho. E aqui a gente faz reflexões de cunho espiritual, né? Espiritualista. E obviamente uma coisa bastante importante que eu tenho pensado ultimamente, e isso de fato é importante de ser dito, porque a pessoa que já entrou num processo de despertamento espiritual, vamos chamar assim, é uma pessoa que normalmente tem uma série de conflitos internos o tempo inteiro. Ela ela está sempre refletindo muito, né, pensando muito sobre a atividade dela, sobre o mundo, sobre como o mundo é organizado, né? Isso é uma coisa que, de certa maneira, sempre foi muito presente em mim. Eu acho que, que de um modo geral, são em muitas pessoas, né? Eu tive a sorte ou o azar de ter tido um nome um pouco diferente para minha geração, e isso, de certa maneira, já foi um primeiro gatilho, vamos dizer assim, né, para eu ficar questionando tudo. E é, acho importante dizer que é o seguinte: o fato de você ter um despertamento espiritual não significa que você seja melhor ou pior que ninguém, não é isso. É apenas que você já percebeu que existem vamos dizer assim, existem outras atividades, né, que não são as atividades da vida de ordinário, né? No sentido literal da palavra, que é o quê? A vida de trabalho, de você ter um emprego, de você ter que casar, você ter que pagar conta, enfim, né? Geralmente as pessoas que já têm o despertamento da sua espiritualidade, né? Geralmente são pessoas que têm um tipo de sensibilidade específica para algumas coisas. Às vezes ela sente coisas que ela não entende, aí por conta disso ela vai tentar entender e lá pelas tantas ela acaba descobrindo que ela tem uma sensibilidade mediúnica e tal, enfim. É, mas tem uma coisa que vai acontecendo no decorrer do desenvolvimento da espiritualidade individual de cada um, que é importante pontuar aqui. E não por acaso tem a ver com a capa, né, com a thumbnail desse vídeo, que é justamente a questão da caridade versus o boleto. Por quê? Nos moldes que nós trazemos, pelo menos comigo foi assim, eu acredito que você também, de certa maneira, já passou por isso. Geralmente, quando você é taxado, você tido como uma pessoa espiritualista, uma pessoa que pensa na espiritualidade, geralmente as pessoas tentam encaixar você dentro de alguns padrões, dentro de alguns paradigmas, né? Que é tipo, essa pessoa é muito boazinha, né? Ela é sempre quietinha, ou ela é sempre educadinha, ela nunca briga, ela nunca fala nome feio, ela nunca, né? E que de certa maneira acaba gerando um padrão, né? De que você de que todo espiritualista ou toda pessoa envolvida com espiritualidade ou com religião tem que ser uma pessoa recatada, educadinha, quietinha, não respondona, né? Uma pessoa que sempre se veste bem, uma pessoa que sempre está limpinha. Geralmente esse é o paradigma, né? Esse é o padrãozinho que as pessoas tentam imputar na cabeça daquele que teoricamente resolve seguir uma vida de mais espiritualidade. E quando eu falo de vida de mais espiritualidade, eu não estou necessariamente falando de manifestação de outras consciências nas proximidades. Eu estou dizendo de que simplesmente quando você começa a ter uma atividade de maior reflexão na tua existência, naturalmente você vai se aproximar da espiritualidade. Haja visto que, por exemplo, a própria filosofia, no meu entendimento, é uma maneira de você se aproximar da espiritualidade, porque é através desses questionamentos e dessas interlocuções que você tem com você mesmo, né,
é que você começa a chegar a uma série de conclusões e na maioria das vezes existem coisas que não têm explicação, elas simplesmente entram num outro campo de entendimento, né, que acabam ganhando dimensões profundas às vezes, né? E naturalmente, quando você é uma pessoa que tem o costume de refletir bastante, naturalmente a tua sensibilidade, de um modo geral, vai aumentando, né? Mas eu procuro, na medida do possível, levar uma espiritualidade, um tipo de espiritualidade que ela é bem mais simples, ela é bem mais próximo da realidade cotidiana. Porque eu acho que é o seguinte, todas as vezes que você tenta provar, ou todas as vezes que você tenta vestir uma roupa do espiritualista, né, que é o que? Ter uma série de comportamentos que já são aceitos pela grande maioria, né, e que são esperadas pela grande maioria de um espiritualista, né, você acaba usando uma máscara. E, na maioria das vezes, ela é uma máscara muito pesada, uma máscara de ferro, né? Ela é muito pesada porque você acaba, de certa maneira, vamos dizer assim, tolhendo uma série de coisas que você poderia fazer, né? E, ao meu ver, quando você, por exemplo, sofre uma violência verbal ou a pessoa tenta colocar você num lugar de espiritualista bobinho que aceita tudo e não sei o que lá, naturalmente essa pessoa está te desrespeitando, né? Porque ela tenta colocar você numa caixinha como se você fosse mais um daqueles do time de lá. E naturalmente ela sabe que você deverá ter um comportamento assim ou assim, um assado não violento. E por conta, né, maioria das vezes, as pessoas te olham como se você fosse uma pessoa idiota, uma pessoa besta. E eu sempre disse que a simplicidade é uma coisa extremamente sofisticada. Porque quando você consegue atingir a simplicidade, na verdade, você tem estritamente o que é necessário para que algo aconteça ou se desenvolva. Então, é muito importante a gente começar a desmitificar essa imagem que as pessoas têm do espiritualista, né? Ou da pessoa que tem um ar santificado, que a pessoa não pode isso, que a pessoa não fala aquilo, que a pessoa... é lógico que é mais legal que essa pessoa espiritualista ela tenha um comportamento mais contido, eu acho, mais raciocinado, mais comedido, na medida em que ela não se deixa levar totalmente pelas paixões o tempo inteiro, né? Então não é uma pessoa que se inflama com facilidade, é uma pessoa que tem um comportamento mais austero, mais, vamos dizer assim, simples, na acepção da palavra, né? Extremamente sofisticada, mas uma pessoa mais comedida nas suas atitudes. E por que eu estou falando esse tipo de... estou levando a conversa por esse lado? Porque é natural que quando você tem um envolvimento com a espiritualidade, você já tem por você naturalmente uma pessoa que tem uma habilidade de doação maior, mais desenvolvida geralmente. E aí é muito comum que essas pessoas elas acabem indo além do limite adequado para si própria. Então, na maioria das vezes, a pessoa que está acostumada a ser uma doadora, ela rompe os limites da razoabilidade
e acaba, às vezes, tentando fazer coisas muito mais, vamos dizer assim, muito maiores do que ela deveria fazer, às vezes. Porque ela perde um pouco o senso de realidade. Então ela acha, por exemplo, que se ela fizer algo que ela precisa fazer, ela vai sanar de qualquer maneira todos os problemas do outro. E a gente precisa começar a compreender, né, e desmitificar esse comportamento que nem sempre você precisa, vamos dizer assim, fazer a função do outro, né, pelo outro. Né? Você não precisa se colocar no lugar do outro a ponto de você se prejudicar para ajudar o outro. E esse limite ele é muito tênue, ele é um limite muito delicado e é muito comum, eu vejo muitas pessoas elas se desdobrarem em 5 para poder cumprirem uma coisa que elas acham que é importante para outros e ela acaba esquecendo até mesmo dela. E aí na capa desse vídeo que eu coloquei, né, a caridade versus boleto, era justamente para a gente levantar um questionamento a respeito de que eu acredito que na nova espiritualidade, ou seja, na espiritualidade do futuro, a gente tenha que assumir que a gente tem limitações, que cada um está numa escalada evolutiva diferente, cada um tem um tempo de despertamento que é diferente um do outro. Então, portanto, se você começou suas práticas de espiritualidade há 2 anos, é uma coisa. Se você começou há 10 anos, é outra coisa. Se você começou há 150 anos, é outra coisa. Então, assim, cada um está num momento da caminhada diferente e, naturalmente, não tem problema nenhum você escorregar na casca de banana de vez em quando. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que já despertou e tal, não fica se culpando porque às vezes você fala um nome feio. Ai, espiritualista não pode. Não, pode. Espiritualista pode tudo, entende? Espiritualista pode falar nome feio, espiritualista pode fazer coisas erradas sim, às vezes, porque ele está num processo de evolução. Eu estou dizendo isso e é bem provocante porque naturalmente quando tentam imputar esses paradigmas por aí, né, é como se você dissesse, é como se a pessoa que estivesse falando alguma coisa a respeito de você, ela fosse uma baliza moral a respeito de um determinado assunto. Então, por exemplo, hoje em dia, na internet, todo mundo dá opinião sobre tudo o tempo inteiro. E ela acaba virando a baliza do que é o certo e do que é o errado, né? E isso é uma coisa muito complicada. Tem que haver um questionamento muito sério. Então, o que as pessoas naturalmente querem hoje em dia é colocar o outro numa caixinha. Vamos dizer assim, elas têm um modelo que eu não sei onde eles arrumaram, colocaram na cabeça delas que tem um modelo e as pessoas, segundo a opinião desse falante, essa pessoa quer colocar o outro dentro de uma caixinha, dentro de um modelo que sei lá de onde ela tirou esse modelo. E isso, de certa maneira, acaba desmotivando aquelas pessoas que estão nos seus primeiros passos dentro da espiritualidade, né? E ao mesmo tempo sacralizando o comportamento daquelas pessoas que estão há mais tempo na sua caminhada. A exemplo disso é que, por exemplo, existe uma coisa dentro do movimento espírita, pela Federação Espírita Brasileira, de uma acentuação da religiosização, se é que eu posso dizer assim, né? Do espiritismo como doutrina. Então parece que as pessoas elas começam é comum você, por exemplo, ver num centro espírita uma pessoa fala assim: ah, espírita não faz isso não.
Espírita, mas um espírita não deve fazer aquilo, sabe? E isso, na verdade, é um comentário muito ruim, porque tenta, na verdade, colocar, determinar um padrão, entende? Isso não é legal. Isso não tem nada a ver com Kardec, isso não tem nada a ver com doutrina espírita, tá? Porque o espiritismo é uma coisa que, dentro das obras do Kardec, ele é muito claro a respeito disso, né? Ele é uma doutrina, ela está sempre em movimento e, obviamente, quem é um bom ledor de Kardec sabe que ah, dentro do contexto daquela época era necessário que ele colocasse a religião, né? Que eles falam que 30% do kardecismo é religião, porque era necessário, porque a casa dele chegou até a sofrer ameaça de incêndio por conta dos perseguidores da época. Então ele precisou de algum jeito usar essa estratégia de falar da religião dentro do kardecismo, justamente para atenuar a perseguição que provavelmente ele seguia na época, né, que ele sofria na época. Mas hoje em dia a gente vê que tem muita gente vomitando uma série de comportamentos que tem que ser seguidos porque o espírita tem que ser assim, o assado tem que fazer desse jeito e não daquele. Né? Por exemplo, hoje em dia várias das práticas que acontecem dentro dos centros espíritas, espiritualistas pelo Brasil, não são aceitos pela Federação Espírita, né? E isso não tem nada a ver com Kardec. Isso aí foi uma invenção do pessoal da Federação e não se discute mais. Então é engraçado que, do meu modo de ver, a Federação Espírita está virando uma coisa que ela está perdendo representatividade, na verdade, porque a espiritualidade, gente, ela nunca vai deixar de trabalhar porque o credo é evangélico, porque o credo é católico, porque o credo é budista, juremista, candomblessista, quimbandista, não importa. A espiritualidade vai continuar trabalhando pelo bem sempre que puder. Entende? Então, assim, a gente que fica aqui nessas picuinhas de comportamentos e de discussão vazia, na verdade, porque a espiritualidade sempre funcionou independentemente do credo. Mas esse não é o objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo é justamente você começar a refletir sobre os limites, até onde são os limites que você poderia usar para ajudar alguém. Entende? E, obviamente, uma boa referência para esse tipo de reflexão são os boletos, né? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que já está inserida dentro da vida, no sentido de ser uma pessoa que né, independente, que paga os seus boletos, que corre atrás da sua vida, que tem seu emprego, esse tipo de coisa, naturalmente você sabe que tantas horas do seu dia são para sanear esses desafios da vida cotidiana, que seja comer, cuidar de criança, trabalhar, dirigir, enfim, fazer as coisas da vida de ordinário, né, que é essa coisa do dia mesmo, de que a gente tem que fazer, e obviamente pagar boleto. Agora, quando você começa a se prejudicar para ajudar o outro, isso não tem a ver com espiritualidade, no meu modo de ver, tá? Então acho que você tem que fazer na medida do possível, você tem que se organizar para tentar fazer o melhor que você possa, mas desde que você não se prejudique. Essa é a ideia desse vídeo de hoje, né? Quais são os limites, né? Como é que a gente poderia analisar? Quais são os limites que eu poderia atuar para ajudar o outro? Haja vista que
Se a gente for fazer uma comparação muito simples, por exemplo, no plano espiritual existem dezenas e às vezes até centenas de espíritos do nosso grupo Karma que estão muito ansiosos para que a gente saia daqui muito melhor do que entrou. E naturalmente eles estão doidos para falar no nosso ouvido o que a gente tem que fazer. Entende? O tempo inteiro eles estão tentando, torcendo pela gente, tentando salvar a gente, fazer pela gente e tal. Só que se eles dessem tudo de mão beijada, não haveria sentido da nossa estada aqui nesse plano denso. Bastava que eles nos falassem o que tinha que ser feito, a gente faria e acabou, resolveu o problema. O problema é que quando você passa pelo desafio da vida, do enfrentamento do cotidiano, naturalmente a assimilação é muito mais profunda e verdadeira, ou seja, o mérito é totalmente seu. Então, naturalmente, a gente não aprende por passividade, né? O conhecimento espiritual, a evolução espiritual não é uma coisa passiva, ela é ativa. Entende? Então, saber dosar os limites da sua atuação, sabendo equilibrar as duas coisas, ou seja, a vida cotidiana e a espiritualidade, esse é o grande lance. Entende? Então, por exemplo, até mesmo se uma pessoa tenta taguear você, né? Se uma pessoa tenta restringir você dentro de uma caixinha de conceito que ela tem. Ai, mas você é espírita, ou você é espiritualista, ou você é crente, ou você, mas você é crente. Você não pode fazer isso. Você é católico, não pode fazer aquilo. Não, acho que pode tudo, né? E porque você está numa caminhada. Então, se você tem necessidade de conhecer alguma coisa a respeito daquele assunto da espiritualidade, vai para cima. Entende? Porque essa pesquisa individual é importantíssima para que você se desenvolva. Entende? Porque se fosse só ficar sabendo do que é certo e do que é errado, bastava eu ler um livro, não precisava nem estar aqui. Entende? Então, mesma coisa você. Bastava que você lesse a Bíblia, pronto, você já ia para o céu. Você não precisava ficar aqui ralando o peito, sabe? No teu dia a dia, na tua vida. Então, esse é o entendimento que nós devemos ter. Saber equilibrar as coisas. Saber que, ok, eu tenho uma série de dificuldades para viver na vida diária, vamos dizer assim, né, para meus afazeres, e além disso, apesar disso, eu posso colaborar com meu irmão nisso ou naquilo, ajudando ali, despertando, dando uma dica, de repente dando uma ajuda monetária para ele começar um negócio novo, para ver se ele se levanta, ou então, sei lá, oferecendo alimento por uma instituição de caridade, entende? Mas não necessariamente tentar fazer pelo outro o que é a tarefa do outro, entende? Acho que ajudar, a gente precisa necessariamente ter uma noção de limite muito grande para que a gente não prejudique a nossa própria caminhada, né? Porque o importante tem uma frase que eu gosto muito, só para encerrar, que é o seguinte, né? Quando você cria galinhas, você sabe que se uma galinha adoece e morre, ela não bota mais ovo, né? E aí naturalmente você vai perder a produção de ovos. Então a ideia dessa frase, que é galinha morta não bota ovo, é uma coisa muito interessante, porque para você continuar ajudando o próximo, para você continuar fazendo algo pelo próximo, é necessário que você esteja bem. É necessário que você priorize primeiramente você. E aí sim, se você puder ajudar o outro, ajude. Isso tem mérito. Agora, se você se prejudica para ajudar o outro, isso não é legal. Isso é uma coisa completamente, é uma atitude completamente
desequilibrada e provavelmente tem a ver com traumas não resolvidos da infância e coisas por aí. Então reflita sobre isso, porque isso também é uma atitude da espiritualidade. Tá bom? Espero que você consiga perceber essas dificuldades, caso você as tenha, e na medida do possível possa continuar fazendo caridade, que é uma coisa importante para você e para o mundo, principalmente para você. Então, a gente se vê em breve, tá bom? Obrigado, gente. Até!